eu me esforço muito. Fico estressada só de pensar neles. E são sempre felizes, tranquilos. Quando penso ter conseguido alguma coisa, lá vem aquele pastorzinho de meia tigela dizendo palavras de Pedro. Não estejais inquietos com coisa alguma. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu tenho uma reclamação a fazer. Se eu não estou conseguindo realizar o meu trabalho, é porque a insatisfação não está conseguindo atingir ninguém. Boa, na hora de contar vantagem é sair e admite que é o meu trabalho que facilita dela. Mas a culpa mesmo é daqueles crentes inúteis que vivem repetindo em tudo dai graças. Em uma igreja cheia de gente humilde que não se rebela, fica difícil causar insatisfação. Assim não dá. É difícil admitir, mas nem a minha sutileza tem surtido efeito sobre aqueles crentes. Mas a culpa maior é daquele pastor que vive orando, ensinando o povo dele. Um do versículo que vive na ponta da língua: não conformeis o que pensa, mude nem o que nele há. Mas o pior é a obediência deles. Mas a culpa maior é da rebeldia. E vocês poder colocar por fim seu folgado? A coisa está complicada, talvez eu não sou nem um pouco sozinha, não. Aqueles jovens são muito obedientes. Eu quase consegui colocar o jovem contra o seu livro, mas adivinha? Resolveu ir lá e pedir desculpa. Desse jeito não dá para trabalhar. Nossa, é um saco. Deixa os crentes tão rebeldes. Fora que eles citaram um versículo da Bíblia ainda, que Samuel falou para Saul que era melhor obedecer do que sacrificar. Adivinha de novo? Resolveram obedecer. Assim não dá para trabalhar. Bom, dizem que somos uma equipe, mas quando um falha, realmente atrapalhará o trabalho do outro. Mas no meu caso é bem pior. As minhas forças sem seus ataques ficam nulas. Me diz como alguém vai ficar magoado, onde ninguém quer ser melhor que ninguém. Ninguém quer machucar ninguém com palavras. Outro dia, eu também achei que tivesse plantado uma raivinha de mágoa no coração do irmão. Ele até ficou uns dias sem ir na igreja. Mas depois, aquele pastorzinho foi visitá-lo. E no outro dia, lá estava o irmãozinho, todo feliz. Em terras assim, não existe raiz de amargura que brote. Eu bem que tentei fazer uma irmãzinha desafinada, em vez de era outra que cantava bem, mas ela ficava emocionada, de ver ela chorando. Pode uma coisa dessa, assim? E também eu tentei fazer um presbítero em vez de ser pastor, mas ele disse que se sente como Eliseu lá de Elias, feliz em acompanhar um homem de Deus. Eu também preciso falar. Aquela igreja tem sido uma pedra no meu sapato. Inimizade? Que jeito? Aquele pastorzinho vive falando aquele sermão que é inútil amar a Deus e odiar o irmão. Qual o problema nisso, chefinho? Que sermão mais ultrapassado daquele pastorzinho. Mas olha, chefinho, eu te prometo, eu ainda descubro o segredo daquela igrejinha. Também tenho uma queixa a fazer. A situação está muito feia, chefe. A soberba não faz nada. A insatisfação só reclama. E esses outros, então, nem se fala. Silêncio! Não pedi para falar de ninguém, nem para vir fazer intriga aqui. Fala do teu... Cala a boca! Perfeito. Ah, tá bom. São aqueles crentes. São realmente difíceis. Não adianta querer espalhar fofoca entre eles. Quando alguém tem um problema, pensa que alguém fica fazendo comentários pelos cantos? Não, eles vivem repetindo. Devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Mas você pode uma coisa dessa? Capitão, não querendo fazer intrigas. Lógico, porque eu não faço intrigas. Mas os outros não fazem eles tropeçar, como eu poderei semear boatos e confusão? Assim não dá, tá muito difícil. Aquele crente me enche de ódio. Eu poderia pegar a culpa toda pra mim, como sempre, mas eu coloquei esse pai daquele pastor,
que vive ensinando aquele povinho a amar uns aos outros como a si mesmo. Se vem pra falar a verdade, a culpa era mentira. Filha! Sou sim. Achei que você fosse egoísta e ia pegar tudo a culpa pra você e nem ia precisar de união. Nós aqui estamos trabalhando pra caramba, você. Eu também tenho feito muita coisa. Mentira! Vai mentir agora! Fala a verdade! Tá bom, eu também estou fracassando. Mas me digam, se crentes que não são soberbos, não fazem intrigas, não sentem inveja, pra que eles vão mentir? Eles vivem repetindo que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor e que os fiéis são a sua alegria. Olha, Pai, eu não estou conformada. Eu sempre fui muito infalível. Bom, o meu trabalho perdeu a razão de existir. Numa igreja com tanto amor, tanta humildade, com tantos bons sentimentos imperando, fica difícil. Mas o grande culpado pelo resultado do nosso fracasso para mim é aquele pastor. Outro dia achei que tinha conseguido algo. 3 membros da igreja estavam em crise. Um com problemas na família, o outro desempregado e o outro vacilando na fé. Mas aquela igrejinha maldita entrou em campanha. Resultado: o que estava com problemas na família está todo feliz, porque toda a sua família está indo para a igreja. O que estava desempregado foi fiel ao seu dízimo e já está empregado, ganhando muito bem por sinal. E o que estava vacilante na fé foi renovado. Eu não sei o que acontece, aquele povo tem muita força. Eu estou desanimado. Tanta coisa para ser feita e nada. Tantas armadilhas vocês poderiam ter tentado. Para falar, bom, o trabalho foi fácil. Chefe, espetacular. Eu sou o melhor. Eu tenho destruído eles. Mas é só se dar um problema, todo mundo bate cabeça, um acusando o outro. Seus nojentos inúteis. Eu não vou falar mais uma vez. Escutem. Nosso império está sendo derrotado por um bando de crentes. Crentes? Como vocês conseguem perder para esse povo? Se fosse na época de Paulo e de Pedro, daria aberração. Eles não paravam de orar. Hoje eles não sabem nem o que é isso. Quando oram é aqui dentro, mal se ajoelham. Quando se ajoelham, já começam a reclamar do chão da igreja. É áspero, que dói, incomoda. Chega de leve. Daqui a 30 dias. 30 dias! Olha essa boca! Inferno, viu? Daqui a 30 dias eu quero outra reunião como essa. Mas dessa vez eu não quero ouvir mais o lenga-lenga do que vocês fizeram nessas igrejinhas que já estão destruídas. Eu quero a igreja da felicidade. Eu quero aquele pastor prostrado aqui no nosso meio. Vocês estão entendendo? Nada de desculpas. Quero resultados. Chega dessa reunião! Suba da minha casa!